Hoje eu quero tratar um assunto muito interessante e vou direto a ele, porque ele é um pouco mais complexo, mas é muito interessante para você que está me ouvindo aqui hoje, para você que é empresário, etc. Nós vamos tratar sobre o homem brasileiro na empresa. Quem é esse homem brasileiro? E o que é que nós podemos fazer para usar melhor as características próprias do homem brasileiro? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o homem brasileiro, ele é fundamentalmente oral e auditivo. Nós não tivemos os 5 séculos da tradição escrita de Gutenberg, da imprensa inventada em 1450. Então a gente tem que ter uma característica de oralidade que eu queria comentar com você. Como é que a gente trabalha e quais são as características desse homem brasileiro? A primeira coisa que é uma coisa bem de antropologia. O homem oral é o homem tribal. A tribo, pode reparar que a tribo era redonda. Geralmente as aldeias são redondas. Elas preenchem o que a gente chama de espaços acústicos. Elas são redondas para que ninguém nem pode ficar de costa com o outro. Não são lineares. Elas são orais, elas são auditivas. E o homem primitivo, ele para conhecer, para aprender, ele tinha que se reunir. A tribo é uma coisa, a aldeia é uma coisa de reunião, é um lugar de reunião. E pode reparar que toda vez que nós tivemos uma situação de oralidade, nós tivemos uma situação muito tribal, quer dizer, muito, na verdade, assim, de comunicação oral, de pessoas se relacionando bem. Nós vamos ver na história que o império, a estrutura imperial, por exemplo, que começa lá, vamos supor, vamos trabalhar, por exemplo, com os babilônios, com os sumerianos, né, com a rainha de Ur na Caldeia. Por que foi possível a estrutura imperial? O que é uma estrutura imperial? Tem que ter uma estrutura num centro que a margem toda obedeça a essa estrutura do centro. É o que a gente chama de estrutura centro-margem da estrutura imperial. Então, preste bem atenção, só foi possível o Império Babilônico, por exemplo, por causa da escrita, que foi no 6º século antes de Cristo que começou a chamada escrita, o alfabeto fonético, aqueles heliógrafos, enfim, aquelas coisas em que você, na verdade, colocava em uma parte física, visual, aquilo que você ouvia, que eram os fonemas, né? Você criou um alfabeto com base nos fonemas. Os tabletes de argila, por exemplo, né? Aquela famosa biblioteca da Babilônia, uma biblioteca de tabletes de argila, possibilitou aos sumérios, né, um império sumeriano. Daí, o que nós vamos ver em seguida? Nós vamos ver, por exemplo, que Roma, quando conquista o Egito,